do Senhor, queridos e amados irmãos, no nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor João, da Igreja Internacional Seara de Fogo. Bem, queridos, estive meditando nesses dias e pensei em fazer um vídeo, gravar uma fala e deixar para vocês alguns versículos, deixar para vocês o conhecimento da palavra de Deus, que está se cumprindo à risca, a cada minuto, a cada segundo. Em primeiro lugar, eu gosto muito do Evangelho, da palavra de Deus, dos ensinamentos. O livro predileto da leitura, para mim, é a Bíblia, ao qual contém 66 livros. Eu também prezo pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela palavra verdadeira da salvação, a boa nova. A palavra ensina que Deus, nosso Pai, nosso Criador, anuncia o fim deste mundo desde o princípio, enviando seus profetas, de dia, de noite e madrugando. E com isso eu tenho visto que muitas pessoas não entenderam a mensagem do Senhor ainda. Não entenderam a mensagem da cruz. Por isso, nós devemos todos os dias incitar, levar as pessoas a ler a Bíblia, para que elas venham ter o conhecimento. Eu sempre tenho falado que essa igreja moderna, ela não conhece Deus. Por que ela não conhece Deus? Porque ela não conhece os atributos de Deus. E por que elas não conhecem Deus e nem os atributos de Deus? Porque não se ensina mais. A palavra diz que se cessarem as profecias, o povo se corrompe. Isso é verdade. O povo tem se corrompido. Porque os falsos profetas, ou aqueles que se dizem ser profetas de Deus e não são, profetizam mentiras, enganos na vida das pessoas. Na atualidade, da década de 80 para cá, 75, até mesmo dos anos 70 até agora, tem sido pregado um evangelho morno. Aquilo que as pessoas têm recebido em suas vidas, em seus corações, ao qual o próprio Jesus diz no Apocalipse, que esse tipo de pessoa que carrega esse evangelho morno, que não vive a vida íntegra e reta conforme está nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, segundo Ele próprio Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus, diz que essas pessoas que vivem esse evangelho morno, Ele o vomitará da sua boca. E o mais terrível em toda essa palavra que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, que se nós buscarmos na escatologia, no final dos tempos, nós podemos ver que nós temos 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, 2 se salvam e 5 estão caminhando ao abismo, à condenação eterna. Jesus fala de todos os seus pecados. Fala de Jezebel, mulher adúltera. Fala dos nicolaítas. Fala dos falsos profetas. Daqueles que se dizem judeus e não são. E ali Jesus, a sua última, como se diz assim, a sua última exortação para a igreja, depois que Ele ressuscitou, está nos céus. Então Ele mostra todo o livro do Apocalipse a João. Ele diz: escreve isto. Mostra
para a minha igreja. E ali Jesus então relata vários pecados dentro da igreja. E o mais terrível que essa igreja, ela não é um ímpio. Essa igreja, ela está ligada na videira. Essa igreja está ligada em Jesus. Essa igreja causa náuseas no Senhor Jesus. Essas igrejas, ou essas pessoas que fazem parte da igreja, na verdade, se dizem de Deus e não são. Esse povo que professa essa fé, como está lá em Tito, capítulo 1, verso 16, eles confessam e fazem profissão de servir a Deus. Mas, mediante a palavra de Tito, no livro de Tito 1,16, diz na verdade que esse povo, que esses que se diz estar ligados na videira, eles estão reprovados para a obra de Deus. Então, essa igreja não é o ímpio, essa igreja não é o macumbeiro, não é nem mesmo aquelas pessoas que estão andando cegamente no pecado e não conhecem Cristo. Essas 5 igrejas a qual Jesus está reprovando seus atos, seus pecados, ela está ligada na videira. E a própria palavra diz que Jesus nos ensinando que aquele que está ligado na videira e não produz o fruto, será cortado e lançado no fogo. Ele está dizendo isso para a igreja. Ele está dizendo isso para aqueles que foram adotados para serem filhos, mas que são até mesmo filhos, mas filhos rebeldes. Serão julgados e condenados. É uma triste palavra em dizer isso, mas isso é uma realidade que está acontecendo. Talvez nós se escandalizamos, mas a palavra também ensina que importa que venham os escândalos. Mas ai de quem, por quem vier o escândalo. Então que não seja por mim e nem por você. Isso meramente não quer dizer que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar. Nós vamos errar, nós vamos continuar pecando, vamos continuar tendo nossas falhas. É claro que eu sempre digo e ensinei à igreja e aos irmãos que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Eu gosto de citar muito para você entender o tipo de pecados que você pode se abster e deixar do pecado. Há pecados que você não consegue dominar. Pessoas que demoram anos para ser transformadas, seu caráter ser moldado por Deus, mas essas pessoas buscam, elas oram, elas choram, elas fazem campanha, elas estão todos os dias naquela batalha espiritual, naquele Armagedon espiritual, buscando a sua transformação em Deus. Então elas rejeitam o mal, elas odeiam o mal e buscam a Deus. Elas continuam sendo pecadoras, mas elas continuam buscando e lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas pessoas sofrem com os seus pecados. Então a diferenciação de pecados, por exemplo, Jesus disse, os apóstolos nos exortam, nos ensinam que quando nós se convertemos ao Senhor, aquele que mentia já não mente mais. Ele abomina e deixa desse pecado. Aquela mulher, aquela jovem que vivia na fornicação, ela deixa da fornicação e se dedica ao Senhor para a salvação da sua alma. Aquele homem que era adúltero, traía a esposa, não vai adulterar mais. Aquele patrão que roubava os seus funcionários, que lesava os seus clientes, que roubava o seu próximo, ele não vai roubar mais. São pecados que nós devemos deixar para ser salvos. Se não deixarmos, não seremos salvos. Porque a palavra diz que nenhum ladrão herdará o reino dos céus. Nem homicida, nem o idólatra, nem o fornicador.
e nem aqueles que cometem o pecado do homossexualismo. Nenhum herdarão o reino dos céus. Essa é a palavra do Senhor, que nos ensina dessa forma. Quando nós vivíamos no mundo, nós andávamos como o mundo, mas agora nós servimos ao Senhor. A sua palavra é a sua verdade. Mas nós vivemos os últimos dias, desde que quando Jesus veio e sentenciou e pisou na cabeça de Satanás, nós estamos vivendo os últimos dias. E isso já faz mais de 20 séculos. Estamos vivendo os últimos dias. E Jesus claramente ensinou a mim e a você, a sua igreja, que o final dos tempos, que o fim do mundo seria semelhante aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra, aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Se você parar para refletir no texto bíblico, nós podemos ver que muito pouco foi se salvo neste dia. Ou poucas pessoas, nós podemos ver que poucas pessoas se salvaram. Nos dias de Noé foram somente 8. Nos dias de Sodoma e Gomorra, saíram 4 da cidade e se salvaram 3. Ao qual foi Ló, suas 2 filhas. Sua mulher olhou para trás e se tornou estátua de sal, para que seja pisada e para nada mais presta. Como diz a palavra, que o sal íspido para nada serve, a não ser pisado. E com isso nós vemos que então a palavra de Deus, ela tem se cumprido à risca, dia a dia. Mas voltando para a era de hoje, nos dias de agora, nós podemos ver uma igreja que ela tem sido enganada e corrompida pelos falsos profetas. Uma igreja que não é teocêntrica mais. Uma igreja que é egocêntrica, só pensa em si, no seu bem-estar. E olha para Deus, o soberano, Deus criador dos céus e da terra, e o tem como um guru, ou tem como um servidor que está para fazer o bel prazer dos homens. Eu peço, você me dá. Eu falo e você faz, porque é a tua promessa. Isso é o maior equívoco. O homem se equivoca com a santidade de Deus e quem Ele é. Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. E nós fomos criados, somos criatura. E não somos nada sem Deus. E não somos nada se não vivermos as doutrinas e os decretos que Ele nos deixou, para que nós possamos caminhar, sendo justo, o mais justo possível pela palavra. Ele nos orienta pela sua palavra. Como andar, como proceder. Mas voltando às escritas, diz que então Deus anuncia o fim desde o princípio. Então Jesus traz o novo evangelho, a boa nova, ou qualquer. Olha, vocês estão todos condenados, mas eu vim trazer a salvação para vocês. Mas para isso vocês vão ter que aceitar o meu sacrifício. Porque não há um justo sequer na terra, então eu sem pecado, eu vou dar de mim mesmo para salvar vocês. E nós sabemos do percurso que Jesus passou, o sofrimento que Ele passou. Ele pagou o preço de cruz. Ele se fez maldito na cruz do Calvário para que você fosse bendito, para que você fosse abençoado, mas tendo que crer na sua palavra, ao qual está lá em João 3,16. Ao qual o Senhor Deus deu o seu unigênito, seu único filho, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então se cumpre aí então, aquele que crê obedece, aquele que crê vai perseverar na doutrina que Ele ensinou para mim e para você.
Contudo, nessa sequência, então, nós vemos a caminhada de Jesus e tudo que ele fez por nós e por todo mundo, por aquele que nele crê e obedece. Mas ele nos orienta, então, respondendo a pergunta ao seu povo, aos seus apóstolos da sua volta do fim do mundo. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, 19, diz que então o mundo jaz no maligno. Estava escrito isso escreveram-se isso há mais de 2000 anos, ou há 2000 anos, digamos assim. O mundo jaz no maligno, primeira carta de João 5,19. E nós podemos ver que então Jesus ensina a todos nós o que seria a decadência da humanidade, dos homens, das mulheres, enquanto alguns ainda desavisados pregam um tal de avivamento, ao qual aconteceu lá em Pentecoste. Eu sempre digo aos irmãos e amados queridos que o avivamento quer dizer vida. A palavra diz que nós estávamos mortos, mas a partir de quando nós conhecemos Jesus de verdade, então nós passamos a ter vida, e vida com abundância. Mas isso não é material e nem carnal, isso é vida espiritual. A palavra ensina bem claramente que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Isto é vida. Porque nossa esperança está no Senhor, no retorno de Cristo, na volta de Cristo e no final dessa geração, deste mundo. A palavra ensina também que até mesmo a natureza, a terra geme, pedindo o regresso de Jesus e o fim de todo o mal que está sobre a terra. Toda a maldição que foi lançada no jardim do Éden sobre toda a terra, ao qual Deus amaldiçoou a terra, por causa do pecado de nossos pais, Adão e Eva, nós vivemos a consequência do pecado deles. Mas mesmo que depois da maldição e depois de tudo aquilo que aconteceu, o Senhor ainda nos dá um escape pelo seu divino e grande, poderoso e infinito amor, ao qual ele diz que da semente de Eva nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. E assim Deus o fez. Jesus nasceu, Satanás perseguiu a Jesus, ou tentou, mas Jesus o venceu, sendo cravado na cruz, morto, açoitado ou preso injustamente, para que se cumprisse as Escrituras. Então nós alcançássemos, então nele, somente nele, a redenção eterna. Pois ele próprio, Jesus, ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu e você e eu, não chegaremos lá no céu levado por placas, ou por uma igreja, ou por uma denominação. Não. Nós devemos olhar para Jesus, para as Escrituras, e não olhar para a placa B, C ou D. Nós não devemos ficar olhando para essa teologia, ao qual o apóstolo Paulo chamou, há 2000 anos atrás, a esses que são hoje os teólogos. Dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Por acaso vós não sois carnais? Se há dissensão entre vós. E voltando, vindo para o futuro hoje, agora, ao qual você está me ouvindo, nós vivemos uma geração perversa, ao qual, se você fazer teologia na Assembleia de Deus, vai ser um tipo de estudo. Se você fazer teologia na Igreja Batista, vai ser outra teologia. Se você fazer o estudo de teologia na Presbiteriana, será outro. E assim vai. Se você fazer a teologia na Igreja Católica, nas escolas, essas escolas que estão dentro desses ministérios, são tipicamente carnais. Porque tem visões diferentes. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Um crê de uma forma, outro crê da outra. Por isso que a Escritura diz: buscai sabedoria do céu e não humana, não é terrena. Eu não estou dizendo, não coloque a palavra na minha boca, não estou dizendo para você não estudar.
Pelo contrário, estou dizendo, estude as escrituras. E no mais, eu estou falando pela palavra de Deus, buscai sabedoria do céu, não humana, não a terrena. Teologia, estudar Deus sem o Espírito Santo, sem a graça do Pai, leva em caminhos escuros. Então nós podemos ver que então essa teologia que tem se implantado nas igrejas, antigamente se consagrava um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, com temor de Deus, era aprovado nas suas ações. Hoje, para você ser um pastor nessas igrejas grandes, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer o curso do coach, você tem que fazer a teologia, você tem que fazer não sei quanto tempo, e você tem que fazer cursos e mais cursos e mais cursos. E quando você faz, então você não tem um chamado de Deus, você não tem um chamado do Espírito Santo, você não tem uma unção de Deus, mas você é colocado lá porque você tem sabedoria humana deste mundo, ao qual depende qual escola você esteve, depende qual igreja você fez aquele curso ou fez aquele mestrado de teologia. Pois uns adventistas creem que você tem que guardar o sábado, e eles têm escola, eles têm faculdade de ensinar isso. Vamos para a Batista então, eles têm escola, eles têm faculdade e ensinam a mesma Bíblia que o adventista. Eles estão crendo nos dons espirituais. Aí nós vamos para a presbiteriana, tem outro estudo, e a diversidade de ensinos conflita no corações de homens, mulheres, jovens, anciões, e essas pessoas se tornam carnais. Mas tudo isso que eu estou falando para você são cumprimentos da Escritura, que isso ia acontecer, como foi na Torre de Babel, que Deus os confundiu também, porque eles queriam chegar até os céus. Assim são esses também que são carnais. Deus permite que com o Espírito os segue os seus entendimentos, porque o que era santo se tornou profano dentro da casa de oração, que se deve ser santificado ao Senhor. Mas como eu disse, que há 2000 anos atrás, praticamente, o Senhor nos avisou que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não venha resplandecer o Evangelho de Cristo. Como Jesus também alertou a mim e a você, que seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então são poucos que vão ser salvos. Essa é a realidade. Tem pessoas de pastor que eu fico vendo, pastor que preletam assim: eu já ganhei 5.000 almas. Mas será que essas 5.000 almas se prosperaram até o final, venceram, tomaram a sua cruz, como disse Jesus, toma a tua cruz e segue-me? Será que eles fizeram isso? Eu acredito para você, sendo sincero, na verdade, que não, nem todos. Mas pastor João, você está sendo pessimista. O Billy Graham ganhou 5 milhões de almas, foi um grande ganhador de alma. Você prova para mim que as 5 milhões de almas estão no céu? Sendo que nem ele mesmo, segundo muitos historiadores, até maçom ele era, Billy Graham. Eu estou falando de fontes daquilo que eu estudei. Eu não estou falando ao ar, ao vento daquilo que eu não sei, para você ter uma ideia. Mas tem pastores que dão testemunhos de outros pastores. Billy Graham ganhou 5 milhões de almas para Cristo. Ganhou sim. Ele ganhou? Ele não ganhou nada. Ele pregou o Evangelho, o Espírito Santo convenceu. Agora dependeu dessas pessoas terem prosperado no sentido de prosseguir e de ser fiel até a morte. Então eles estão salvos. Mas se eles não, e é o caso que o próprio Jesus disse, que devemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e segundo Jesus são muitos os que vão e que entram pela porta da perdição. Pela porta da perdição são os muitos que entraram e que estão entrando. Foi Jesus que disse: então se salva o que? A minoria. Até mesmo você possa até falar, e como muitos pregam na teologia do estudo de Deus, que Israel é a terra escolhida, um povo que Deus escolheu, mas que se eles também não obedecer, não se converter ao Senhor Jesus,
não confessar que Ele é o Senhor e Rei na vida deles, eles também não serão salvos. Muito chamado, poucos escolhidos. Então, nessa palavra, de tudo isso que eu estou falando para você, vindo ao encontro do seu coração, eu peço a você reveja os seus conceitos. Muitos estão pregando que você tem que estar na igreja para ser salvo. Muitos estão pregando que você tem que estar no corpo, num corpo eclesiástico, com presbítero, pastores, tem que estar ali para ser salvo. E não é verdade. Quando Jesus prega para a samaritana, fala sobre a água da vida. Então, a samaritana, vocês sabem, se vocês não sabiam, saiba agora que ela era de um povo mesclado. Um povo de um judeu que saiu, que teve relação com o povo que não era permitido por Deus, então se mesclaram, então se tornaram os samaritanos, que era desprezado pelos judeus, porque não tinha própria comunhão do judaísmo. Não se davam, tinham conflitos, tanto que os samaritanos não podiam ir até a casa de Deus, no templo antigo, adorar Deus e fazer oferta. Eram proibidos, porque eles eram condenados, estavam julgados segundo as leis judaicas. Então, quando Jesus prega para aquela samaritana, e Jesus ensina ela, começa a falar do reino dos céus, da água, da eternidade, ela fala: eu bem sei que um dia nós subiremos até o templo e nós vamos adorar o Senhor. E quando ela fala isso, então Jesus fala: não, você não entendeu. Você não entendeu o Evangelho, você não entendeu a Boa Nova. Eu estou aqui em espírito, pelo Pai, o Pai em mim. E eu te digo mais, que não é necessário subir no templo, porque Jesus já sabia que até o templo ia ser derrubado, não ia existir mais sacrifícios mais depois que o templo fosse derrubado. Então Jesus disse: eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em todos os lugares do mundo. Então ali Jesus quebra a tese do templo. E Deus nos ensina então agora no Novo Testamento que você e eu somos o templo do Espírito Santo. Que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas nós vemos uma geração de hoje que eles pregam que você tem que estar no templo, que você tem que dizimar, que você tem que ofertar, que você tem que estar no templo, senão você está desligado do corpo. Que corpo? Você tem que estar ligado no corpo de Cristo e ter comunhão com os irmãos. Isso que ensina a Escritura. Nós temos que estar ligados na videira. Esse que ensina a palavra do Senhor. Mas nada está ruim, como está ruim, que não possa piorar. A palavra diz que as coisas se intensificariam, ficariam cada dia pior. A palavra diz que os homens seriam amantes de si mesmo, e é o que acontece no dia de hoje. Os homens são amantes de si mesmo. Os filhos são desobedientes. Os filhos são rebeldes com os pais. Uma geração que não respeita e não tem pudor, nem nas suas vestes, nem no caráter humano de as suas contas e compromisso com a verdade. Preletam mentira e enganos. Pregadores que pregam as pessoas bajulando por motivo interesseiro. São autocêntricos a si mesmos e não teocêntrico, ao qual é ensinado que nós devemos adorar ao Senhor. O culto é para o Senhor, mas quando o homem vai para a igreja, o culto se torna para o homem. O culto é voltado para o homem, o culto é voltado para o jovem, o culto é voltado para o dia dos pais, o culto é voltado para o dia das mães, o culto é voltado para o dia da criança, o culto é voltado para o dia da Páscoa, o culto é voltado para o dia do Natal, o culto é voltado para o dia do Ano Novo, mas menos a Cristo. A reverência da santidade que Ele é, e Deus, o Criador de tudo, pelo seu Espírito Santo. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E tem uns que ainda pregam doutrinas de Balaão, doutrinas de demônios, fazem o povo desviar. Porque se você der o dízimo, se você fazer a campanha, Deus vai te dar. Deus quer que você dê com o coração.
Deus quer que você ofereça. Deus quer que... A palavra diz bem claro que pode Deus ser servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa? Está escrito. Deus não é servido por mãos de homens. O que meramente a palavra diz claramente que nós devemos, assim, claro, participar das dores dos irmãos. Aquele que vê seu irmão com necessidade e não estender a mão, não ajudar com parte da matéria, com comida, com alimento, que proveito há se eu dizer vamos orar e vai em paz? Diz a palavra que não há proveito nenhum. O cristão não dá e não oferta para ser salvo. O cristão oferta, ajuda, porque é salvo. Sente a dor do seu irmão. Sente a necessidade de ver que aquele irmão tem necessidades básicas do dia a dia. De uma comida, de um alimento, da água.